Olha, nessa segunda-feira, em entrevista, o governador de São Paulo, João Dória, negou a possibilidade de adotar o bloqueio total no estado e confirmou uma quarentena inteligente a partir do mês de junho. Essa nova modalidade levará em conta a regionalização de São Paulo para definir novas formas de isolamento. E para falar mais sobre esse plano, gentilmente nos atende o secretário de Desenvolvimento Regional aqui de São Paulo, Marco Vignoli. Tudo bem, secretário? Como é que vai? Bom dia, obrigado por atender sempre aqui a Jovem Pan. Tudo bem, Tiago, Kalina, é um prazer falar com vocês, falando aqui pelo governo do estado de São Paulo sobre o combate ao coronavírus. O secretário, a gente sabe que o próprio Brasil é muito desigual e o estado de São Paulo também. De que forma as equipes de saúde, a comissão que cuida da saúde aqui em São Paulo, vai se debruçar nas especificidades de cada cidade, de cada região? Como é que é possível adotar medidas diferentes no estado de São Paulo? Muito bem, é fundamental registrar. Nós iniciamos o nosso processo de quarentena em São Paulo no dia 24 de março. Naquele momento, São Paulo tinha cerca de 70% dos casos do país. Ao longo desses mais de 2 meses de quarentena, São Paulo fazendo aí sua lição de casa, consegue chegar em índices menores de 22% dos casos do país, no momento em que o Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de casos. Então, essa estratégia do governador João Dória, de toda a população mobilizada, pôde produzir um resultado muito efetivo. Somado a isso, também é importante registrar de que forma avançamos ao longo desse período com novas práticas. Se eu falasse aqui para vocês há 2 meses atrás que a gente teria 97% de utilização de máscaras na capital de São Paulo e 87% no interior, seria algo muito improvável de acreditar. No entanto, esses números têm acontecido, conseguimos normalizar os EPIs e sair de 1.500 leitos para mais de 5.000 leitos, trazendo uma capacidade hospitalar importantíssima aqui no estado de São Paulo, né? Nós fizemos esse modelo homogêneo, nós temos 16 regiões administrativas aqui no estado de São Paulo e agora, passado esse período, é possível implementar a chamada quarentena inteligente, aquela que observa as diferenças, seja em capacidade de atendimento, seja na incidência do vírus, em cada uma das 16 regiões administrativas do estado de São Paulo, e aí pactuado com os gestores locais, fazer a sequência desse processo de quarentena que ainda dura um período longo aqui em São Paulo, mas que já dá para caminhar para um modelo heterogêneo que nós chamamos de quarentena inteligente. O secretário, dando alguns exemplos para o nosso ouvinte espectador, o que abriria, o que não abriria numa região que tem menos casos? O comércio poderia reabrir, claro, com todos os cuidados. Em regiões com mais casos, o comércio não reabriria, outros estabelecimentos. Como é que é possível ilustrar essa possibilidade aqui para o nosso ouvinte espectador? Bom, é importante dizer, nós estamos falando sobre modulação, né? Então, naquela região que for necessário ter mais medidas de isolamento, vão haver também, tendo em vista aí os riscos que nós temos da pandemia. Nós temos, evidentemente, que uma situação distinta, por exemplo, uma região como a Baixada Santista e Presidente Prudente, de forma muito contundente. Então, tendo em vista isso, na próxima quarta-feira, amanhã, o governador João Dória anuncia todo esse processo, de que forma vai se dar isso nas regiões. O que nós fizemos ao longo desse período? Montamos o Conselho Municipalista, são 16 prefeitos de cidade sede de região, e eles mesmos apresentaram, dialogando com os outros prefeitos, a realidade de cada uma das regiões e as propostas chamadas de planos regionais para isso. Então, cada região tem uma dinâmica, evidentemente, que são classificados aí os riscos de cada um do tipo de estabelecimentos, e amanhã, às 12 horas, o governador João Dória anuncia esse modelo de quarentena inteligente. Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli. A pergunta agora de Augusto Nunes. Augusto. Prazer, secretário. Bom dia. Eu queria saber se as diferenças se darão por regiões ou por cidades. Cada região vai seguir vai adotar uma fórmula homogênea, é isso? É isso, Augusto, prazer falar com você. Eu sou lá de Itápolis, vizinho da sua Taquaritinga, e
Muito bem, todos de lá. Deixa aí um abração para você, sempre acompanhando o seu trabalho. Ocorre que a organização de leitos, ela é regional e a estruturação do sistema de saúde aqui do estado de São Paulo obedece a essas diretorias regionais. Nós temos aí dentro disso um processo de colaboração com um município e outro. São níveis, então, de decisão. Então, nós temos um nível regional e daí também uma autonomia subsequente municipal, respeitando essas regras regionais que o município pode fazer, mas sempre levando em conta esse conceito regionalizado, muito por conta do atendimento em saúde. Então, nós estamos fazendo por níveis e aí a necessidade de que dentro daquela região possa-se ter aí uma pactuação em torno de um modelo básico implementado, mas respeitando a autonomia do município, ele podendo fazer também aí o seu modelo de atuação autônomo. Agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, secretário. A minha pergunta diz respeito ao grau de convicção do governo em relação a esses modelos e ao isolamento em si. Nós temos hoje mesmo uma matéria, uma reportagem sobre o Japão, que está intrigando especialistas por ter contido a epidemia basicamente sem fazer isolamento. Em Santa Catarina, o governador está sujeito lá, o governo, a uma CPI de respiradores, e quando ele foi interrogado, ele confessou que não há tanto embasamento, assim, ele não sabe explicar, né, o embasamento científico para tomada de decisões. Em Minas Gerais, nós temos um estado vizinho que não está nem perto do grau de causa aí do Rio e São Paulo. O que aconteceu em relação a Minas Gerais? Vocês têm alguma pesquisa, algum entendimento disso? E há essa convicção mesmo de que o isolamento foi fundamental? Olha, Rodrigo, é fundamental dizer que o desafio dos governantes é justamente esse, né? Enfrentando uma pandemia, escolher os caminhos e dentro disso ir analisando o resultado que eles trazem e tomando a melhor decisão no momento certo. Esse dado que eu trouxe aqui, o que São Paulo representava naquele momento de início de pandemia e hoje, ao longo desse processo, o que nós sempre dissemos, né? E essa foi a dinâmica dada por São Paulo. Enquanto você faz a capacidade hospitalar crescer numa ponta, na outra ponta o isolamento social é importante para que haja menos contágio entre as pessoas e, consequentemente, menos incidência do vírus, né? Isso se deu, nós conseguimos retardar o crescimento no interior do estado, também um sistema de saúde que não colapsou, e isso representa o sucesso da estratégia do estado de São Paulo. Se hoje nós conseguimos ter uma rede de saúde atendendo a população e não ter gente aí morrendo nos corredores de hospital, se transforma justamente nesses dados que nós falamos. Então, total e efetiva o resultado da estratégia como um todo de São Paulo, que leva em conta várias questões. Eu poderia adicionar a utilização de máscaras como uma estratégia muito bem sucedida aqui em São Paulo. Algo eu falava aí, nós chegamos em 97% na capital, 87% no interior. Isso se dá também muito pela mobilização das pessoas. Então, toda a estratégia, isolamento social, melhora na capacidade do sistema de saúde e também uma conscientização da sociedade foi importante para produzir esse resultado. Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional aqui do Estado de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado ao Jovem Pan. Claro, amanhã vai acompanhar esse anúncio com muita atenção. Bom trabalho. Muito obrigado, Thiago. Um grande abraço a vocês da Jovem Pan.